Olá, neste vídeo eu vou falar sobre um dos fundamentos mais importantes da pintura, que é a luz e a sombra. Para dar o efeito de luz e sombra de uma maneira convincente em uma pintura ou desenho, é preciso se atentar a 6 pontos, que são fonte de luz, sombra projetada, sombra própria, luz rebatida, área iluminada e ponto de luz. E eu vou mostrar todos esses pontos nesta esfera aqui, que é um objeto simples, mas que vai servir muito bem para demonstrar o conceito que envolve a construção da luz e da sombra. E entendendo todos esses pontos, vai ficar mais fácil para você pintar ou desenhar qualquer objeto de qualquer formato, porque todos os objetos que você vai desenhar ou pintar vão ter fonte de luz, sombra projetada, sombra própria, luz rebatida, área iluminada e ponto de luz. O que vai mudar vai ser o formato do objeto. Então, vamos agora observar todos esses pontos nesta esfera aqui. E também você vai poder acompanhar a execução da pintura, desta pintura aqui, usando todos esses pontos que formam esse conceito tão importante que é a luz e a sombra em uma pintura. Bom, vamos lá. Então, os pontos são fonte de luz. Aqui eu tenho uma fonte de luz em 45 graus, mais ou menos. E aí nós temos, então, a sombra projetada do objeto. Nós temos a sombra própria, que é do próprio objeto, a luz rebatida, que ela bate aqui nesta área e reflete para o objeto. Nós temos então a área iluminada e o ponto de luz. É raro não ter este ponto de luz, só se o objeto for muito fosco. Então, se for muito fosco, ele não vai ter este pontinho aqui. Na grande maioria dos objetos, vão ter todos esses pontos aqui. Deixa eu pegar alguns objetos aqui para você ver. Olha só. Nesse retângulo, nós temos aqui então a sombra projetada, sombra própria, nós temos aqui a luz rebatida, nós temos a área iluminada e nós temos o ponto de luz. Nesse caso, o ponto de luz, deixa eu ver se eu aproximo aqui um pouco. Neste caso, o ponto de luz ele vai ficar nesta área aqui, ó, neste cantinho. Ponto de luz, área iluminada, sombra própria, sombra projetada, luz rebatida. Bom, agora nós temos aqui um objeto fosco, de barro. Então, aqui nós temos área iluminada, sombra projetada própria, e nós temos aqui a luz rebatida, essa parte mais clara aqui, e vamos ver se a gente vê o ponto de luz aqui. Deixa eu puxar o zoom aqui. Bom, neste caso, olha só, em alguns pontos, a hora que a gente vai virando aqui, ó, aparece aqui o pontinho de luz. Se for muito fosco, ele não aparece. Aí ele não vai ter brilho nenhum. Bom, sobre a fonte de luz, eu gosto de usar uma fonte em 45 graus, assim um pouco inclinado para trás, porque assim ela me proporciona uma área iluminada maior do que se fosse em 90 graus. Tivesse aqui em 90 graus, essa área a área iluminada seria mais ou menos aqui na metade. Então não ficaria tão interessante, ficaria mais estática a minha composição. Assim eu consigo um certo dinamismo. E projetando a sombra projetada aqui, ela fica mais alongada, fica mais interessante para uma composição. Bom, e agora eu vou pegar todos esses pontos e vou demonstrar com desenho e com tinta a construção dessa esfera.
E para isso a gente tem que levar em conta uma coisa muito importante, que é a parte da transição entre uma área e outra. Tão importante quanto saber que de todos esses pontos é fazer então a transição. É isso que vai dar a ilusão de tridimensionalidade, ou seja, altura, largura e profundidade em uma superfície plana, que é o papel ou a tela. Então, para isso acontecer, nós temos que fazer uma transição suave. Por exemplo, olha, aqui tem uma área escura e aqui tem uma área clara. Entre esta área e esta, existe uma transição suave de degradê. Então, isso faz toda a diferença. E aqui também na sombra projetada, você pode estar vendo uma linha escura bem recortada. Mas não é bem assim. Entre a parte mais escura e a mais clara, existe uma transição suave, um degradê. E essa transição tem que ser feita para dar um efeito realista. E eu vou demonstrar também como suavizar essas bordas. Uma dica para você acertar a projeção da sua sombra enquanto você estiver desenhando é fazer uma linha reta passando pela borda da esfera em direção à luz. Assim você consegue achar o limite do começo e do final da sombra. Eu começo fazendo a cor predominante de cada área, tanto da sombra quanto da luz, da sombra projetada, ou seja, de todo o quadro. E você pode reparar que quando eu faço essa linha seca, sem um degradê, fica uma coisa dura, não tem profundidade, não tem tridimensionalidade nessa situação. Dá uma sensação de que é um desenho chapado, como se fosse em duas dimensões, sem profundidade nenhuma. Não parece que é uma esfera, parece que é um círculo recortado. E à medida que eu vou agora fazendo um ajuste de tonalidades e também essa transição do escuro para o claro, ela vai se transformando aos poucos em uma aparente esfera, né? Essa ilusão de que é tridimensional. E esses ajustes de claro e escuro, com a tinta que eu estou aplicando, eu vou modelando com pincel e tinta a forma do objeto. Por isso que eu falo que é construir uma pintura. Na verdade, eu estou modelando como se fosse uma escultura tridimensional, só que eu estou usando o pincel e a tinta para isso. Olha só, uma coisa muito importante para se construir uma pintura realista é fazer uma integração entre uma área e outra. Neste caso, eu estou quebrando essa linha entre o claro e escuro para fazer um pequeno degradê para dar essa impressão de tridimensionalidade. Fazendo assim, dá a impressão que é um objeto natural e não algo que foi recortado e colado sem essa integração entre as partes. Olha só, uma boa maneira de você fazer essa integração entre o claro e o escuro, ou seja, fazer esse degradê, é você usar o pincel deitado, com ele seco, só com a tinta que está já aplicada, você limpa e seca o pincel e vem fazendo pequenos movimentos circulares
para conseguir esse efeito, então, de suavizar as áreas, ou seja, fazer a integração mais suave. Esse tipo de pincelada é muito fácil de ser aplicada e dá ótimos resultados e é muito mais controlável. E também pode ser usado movimentos horizontais, também dá ótimos resultados. Esses movimentos horizontais servem para fazer áreas como essa. E o resultado disso é que você quebra essas linhas secas entre o claro e o escuro, deixando tudo mais natural, mais realista. Olha só, essa dica que eu acabei de te dar é muito valiosa, fez muita diferença para mim. Meu trabalho melhorou 1000% só aplicando este conhecimento. Então aproveita a dica, aplica no seu trabalho e nos conte o resultado nos comentários. O ponto de luz, a hora que você aplica, ele é como se fosse a cereja do bolo, faz toda a diferença e realça toda a forma. Bom, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido até agora, deixa aqui embaixo o seu gostei e também o seu comentário, se inscreva no canal, nos siga nas redes sociais e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!